Vamos ao tema de hoje. A graça está em conformidade com a lei. Nosso primeiro versículo está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Observamos que desde o princípio da criação, quando o primeiro homem, Adão, pecou, a palavra do Senhor diz que Deus lança agora uma profecia acerca do que aconteceria depois daquele pecado. Observamos que Gênesis 3,15 é uma profecia relacionada a Jesus Cristo. Aqui, em Gênesis 3,15, vemos a profecia, Deus lançando a profecia de que Jesus nasceria. Muitas pessoas dizem que a graça é algo novo, mas se formos observar, veremos que a graça não é novo. A graça é algo profético que nasceu no coração de Deus e que se manifestou na vida dos apóstolos, se manifestou na vida do apóstolo Paulo, que trouxe essa revelação. Em Gênesis 3,15, a Bíblia é clara. Ela diz que Deus colocou a inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Em Gênesis 4, a gente vê esse conflito entre as duas sementes. Vemos também que desde o princípio Deus estabeleceu joio, trigo, ovelhas, bode. Jesus chega a dizer que não tem como ter comunhão com a luz e as trevas. Não tem como ter comunhão com Jesus ou Belial. Observamos que Deus ele estabeleceu, assim como ele estabeleceu o dia e a noite, o bem e o mal, semente boa e semente má. E essa profecia de Gênesis 3,15, dizendo que Jesus esmagaria a cabeça, do diabo, que é uma profecia, e o diabo feriria o calcanhar. Isso quer dizer que Jesus, ao morrer, ele aniquilaria, o diabo, e o diabo faria com que Jesus sofresse na cruz. Lemos Gênesis 3,15, antes da lei. E agora vamos ler Hebreus capítulo 2, versículo 14, que diz assim: E visto como os filhos somos nós, ovelhas escolhidos, predestinados por Deus, participam de carne e do sangue, ou seja, nascem, também ele quem? Deus. Também ele, Deus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha, não tem mais, o império da morte, isto é, o diabo. Então, quando eu digo que a lei está em conformidade com a graça, eu quero dizer que Gênesis 3,15 é a profecia. E Hebreus 2,14, que é na graça, é o cumprimento da profecia. Porque antes da lei, Deus já tinha manifestado Jesus. Jesus já nasce em Gênesis 3,15. É uma promessa de que Deus esmagaria a cabeça da serpente, que é uma figura do diabo. E nós observamos que Hebreus 2,14 é o cumprimento da profecia. Há pessoas que creem e há pessoas que não creem, mas nós não podemos fugir do que está escrito. Se está escrito na palavra, devemos tomar posse e crer que ela realmente é verdadeira. E a graça, ela está em conformidade com a lei. Não podemos fugir disso, porque
a lei aponta de uma forma e a graça aponta de outra, sendo que a manifestação da lei é até Jesus de Nazaré. Jesus ressuscitado, quando Jesus morre e ressuscita, então inicia o novo pacto, que é a graça de Deus em Cristo Jesus. No livro do profeta Jeremias, livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31, diz assim: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova, olha aí, com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, e apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Depois daqueles dias se refere à cruz. Depois da cruz, diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui é uma profecia também referente à graça. O que podemos ver aqui? Aqui é a graça em Jeremias. É Deus dizendo pela boca do profeta Jeremias que Deus faria depois daqueles dias uma nova aliança. Por quê? Porque a primeira aliança, a lei, ela foi escrita em tábuas e Moisés recebeu a lei de Deus para o povo de Israel. É interessante a gente observar que nós não somos israelitas, nós somos gentios. Toda história bíblica, todo o Antigo Testamento está direcionada ao povo de Israel. O velho pacto está direcionado ao povo de Israel, a circuncisão, a guarda do sábado, todo aquele processo que os judeus faziam porque estavam debaixo da lei de Moisés. Era de Deus? Era, mas só que foi para o povo de Israel. Nós não somos israelitas, somos o povo gentio. E aqui a palavra diz que Deus não escreveria em pedras, porque a primeira aliança foi feita em pedras. Essa nova aliança, depois da cruz, quando Jesus morreu e ressuscitou, Deus escreveu em nosso coração, ou seja, em nosso espírito, essa nova lei, que é a lei do Espírito, que é a lei da graça, que é algo agora que não é exterior, é algo agora que é interior. Então, meus irmãos, Jeremias 31, do 31 ao 33, é essa profecia que se refere ao que Deus faria na cruz por nós. É o que Deus escreveria as suas leis em nosso interior, em nossa vida. A graça de Deus já foi escrita em nosso coração, não em pedra. Amém? Lemos em Jeremias capítulo 31 a respeito da lei que Deus escreveria no coração do homem. Agora, o cumprimento dessa profecia, o apóstolo Paulo escrevendo aos Hebreus, capítulo 8, versículo 7, versículo até o 9 e o 13. Porque se aquela primeira o quê? Primeira aliança. Porque se aquela primeira foi irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Segundo o quê? Segunda aliança. Porque repreendendo-lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, nos dias em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. E o versículo 13 de Hebreus capítulo 8 diz assim: dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho se envelhece e perto está de acabar. Então, meus amados, aqui está claríssimo em Hebreus 8:13 e Hebreus 8:7
que Deus estabeleceu a segunda, porque a segunda não era perfeita. Entendemos que a nova aliança é algo superior à velha aliança. Se nós vivermos na primeira aliança, estamos dizendo que Jesus morreu em vão. Então nós não podemos viver a velha aliança, devemos viver a nova aliança, o novo pacto. A velha aliança envelheceu. E na época de Paulo, Paulo disse que perto estava de desaparecer. E para nós que vivemos com entendimento iluminado, segundo a palavra diz em Efésios 1:18, Efésios 1:17 também, que nós recebemos espírito de sabedoria e de revelação, nós não podemos viver como se estivéssemos antes da cruz, porque estaríamos dizendo que Jesus morreu em vão. E Jesus não morreu em vão. Devemos viver a nova aliança. O que é que a gente leu? A gente leu em Jeremias 31, a profecia. E lemos em Hebreus 8, 7 até o 9 e o versículo 13, o cumprimento dessa profecia. Nós devemos viver a nova aliança, a qual Cristo fez na cruz para nos salvar. Essa é a verdade de Deus, que em Cristo nos foi revelado. Em Isaías 53:11, livro de Isaías 53:11, diz assim: Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías, o profeta messiânico, ele profetizou muito antes do nascimento de Jesus esta profecia que em Isaías 53:11 nos revela claramente que Deus em Cristo, que nós lemos em Hebreus 2:14, que Deus ele se revestiu em Jesus e veio cumprir um propósito de salvar o homem que havia caído por causa do pecado de Adão. E Isaías 53:11 diz que Deus em Jesus justificaria a muitos, não a todos, a muitos, e levaria a iniquidade sobre ele. No caso, Deus se revestiria em carne e sangue em Jesus e levaria sobre si o pecado de muitos, não de todos, de muitos. Esses muitos são as ovelhas. Esses muitos são, segundo 1 Coríntios 6:20, foram os que foram comprados por bom preço, os que foram comprados por sangue de Jesus. Essas pessoas, que somos nós, que são a igreja de Cristo estabelecida na terra, a Bíblia diz que Isaías 53:11, que Cristo justificará suas ovelhas, o seu povo, o Israel, né? O Israel espiritual. Cristo justificará, mas aqui está antes da cruz. É necessário entendermos isso, que aqui é uma profecia que estava na lei e nos profetas antes da cruz, para aquele povo que viveu antes da cruz. Como nós estamos depois da cruz, essa profecia não se refere a nós, se refere a o povo judeu que estava vivendo debaixo da lei. E essa profecia de Isaías 53:11 aponta a graça, porque Jesus ia se manifestar para justificar muitos e levar sobre si a iniquidade de muitos. Lemos Isaías 53:11. Agora vamos ler Romanos 4:25. Por quê? Porque Isaías 53:11 é a profecia e Romanos 4:25 é o cumprimento. Por isso que o tema, a graça está em conformidade com a lei.
mas na verdade a graça está em conformidade com toda a Bíblia. Por isso nós temos que ter olhos iluminados para que possamos compreender a lei e compreender a graça, como era e como é. Romanos 4:25, o qual por nossos pecados foi entregue. Ele já foi entregue, ele não será entregue, ele já foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, esse é o cumprimento da profecia de Isaías 53:11. É Romanos 4:25. Por quê? Porque quando Jesus morreu, ele matou o pecado no seu corpo. E quando ele ressuscitou, ele justificou a muitos. O que está escrito lá em Isaías 53:11, que ele justificará muitos. E Romanos 4:25, ele já justificou, ele já levou os pecados. Então, essa é a diferença, como era e como é hoje na graça e como foi na lei. E também isso comprova para nós que a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus não mente, porque existiam profecias a respeito da graça na lei, porque quando a graça se manifestasse, deveria ter respaldo bíblico acerca da graça. E a lei traz toda essa revelação, essa revelação, esse conhecimento para que nós, hoje que estamos depois da cruz de Cristo, possamos compreender de forma ampla o mistério, né, que foi revelado em Cristo. Tem um conhecimento amplo do que é a lei e do que é a graça. Nós entendemos perfeitamente a graça quando nós olhamos a lei. E quando nós olhamos a lei, entendemos perfeitamente a graça, porque entendemos como era e como é, antes da cruz e depois da cruz. Esses são os dois períodos. Infelizmente, muitos pastores não consideram as alianças, misturam as alianças, a velha e a nova. Põe sobre a igreja um jugo que não é para a igreja, que Cristo já levou esse jugo, que era o jugo do pecado. Eles põem condenação na igreja. E quando na verdade, por falta da revelação e do conhecimento do que Cristo fez na cruz, esses irmãos vivem debaixo de um jugo de escravidão. Então é preciso entendermos e absorvermos e praticarmos o que Deus em Cristo já fez por nós, para que nós não venhamos viver debaixo de condenação. Mais uma profecia, Isaías 53:12. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, intercedeu pelos transgressores. Glória a Deus. Isaías 53:12. Olha, mas essa profecia revelando o que Cristo ia fazer na cruz por nós, o que Deus faria por nós na cruz, que Deus se manifestaria para fazer por nós. Deus ele levaria sobre si o nosso pecado, as nossas transgressões. Interessante observarmos que mais uma vez a palavra diz que ele levaria sobre si o pecado de muitos e não de todos. Glória a Deus. Pecado de muitos. Jesus levaria sobre si, como ele já levou. Por que ele já levou? Porque já estamos na nova aliança, a graça. Então Cristo já levou. Isaías é antes da cruz. Isaías é um livro da lei, um livro dos profetas, antes de Jesus, antes de Cristo.
Glória a Deus. Lemos Isaías 53:12 e agora lemos a profecia. Agora vamos ler o cumprimento da profecia. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Hebreus capítulo 9, versículo 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Por que Deus necessitaria padecer muitas vezes desde a fundação do mundo? Porque desde a fundação do mundo é que o homem peca. Então era necessário ele padecer muitas vezes, porque se observarmos, na antiga aliança, quando o homem pecava, matava o animal e, de acordo com que o homem fosse pecando, o homem voluntariamente ia ao sumo sacerdote para oferecer o sacrifício pela sua vida, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, matava o seu animal em lugar da pessoa. Então, Jesus deveria estar morrendo até hoje pelos nossos pecados. Mas olha o que a palavra diz, vamos continuar. Mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou. Quantas vezes? Uma vez. Deus não vai se manifestar duas nem três vezes. Ele não vai morrer outra vez. Porque uma vez só, ele se manifestou. Para quê? Para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ou seja, o que é que nós entendemos aqui? Nós entendemos que é a profecia de Isaías 53:12, que ele levou sobre si o pecado de muitos. Entendemos que Cristo, na sua morte de cruz, ele aniquilou o pecado. Que pecado? O pecado original que estava sobre Adão, que estava sobre Moisés, que estavam sobre todos os homens que viveram antes da cruz. É interessante observarmos isso. Por isso que Paulo diz que Cristo nos vivificou juntamente com ele. Por quê? Porque quem viveu antes da cruz, é, no período entre a lei e a graça, ele teve o seu espírito transformado, passaram por um período de transição. Então, esses espíritos que estavam mortos antes da cruz foram vivificados. Então, quando Cristo morreu, ele aniquilou o pecado que separava o homem de Deus. Por isso que hoje a gente não pode ler na igreja dizer que o pecado separa o homem de Deus. Porque 2 Coríntios 5,18, a Bíblia diz que Cristo já nos reconciliou consigo mesmo e não imputa mais sobre os homens as suas transgressões e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5,18 e 19. Então, meus amados, hoje o pecado que nós temos é o pecado da carne, são obras da carne. Mas aquele pecado que Adão contaminou todos os seus descendentes, Deus em Cristo aniquilou na cruz pelo sacrifício de si mesmo. Uma vez por todas, ele destruiu o pecado que separava o homem de Deus. Aquele pecado que Isaías diz que são vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus, esse Cristo aniquilou na cruz do Calvário. Mais uma profecia, Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Glória a Deus. Essa também é uma profecia que apontava que Deus, naqueles dias, ou seja, depois da cruz, derramaria o seu espírito. Até porque, na antiga aliança, no meio do povo judeu, no povo dos filhos de Israel, só três classes recebiam o Espírito Santo, que era reis, profetas e sacerdotes. Recebiam uma porção do Espírito, mas era algo temporário, porque o Espírito não podia permanecer, porque nessa época o homem ainda era encontrado como pecador. O pecado original de Adão estava ainda sobre eles.
Então o espírito não poderia habitar porque o corpo ainda não havia sido santificado. O corpo passou a ser santificado quando Jesus morreu. E aí deu direito a nós de recebermos o Espírito Santo em nossas vidas. Em 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 19 e 20, é o cumprimento do que está lá em Joel, capítulo 2, 28 e 29. A gente poderia também usar Atos 2, mas eu preferi usar 1 Coríntios 6, 19 e 20, para ficar bem claro, bem enfatizado, sabe? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus nos vossos corpos e nos vosso espírito, os quais pertencem a Deus. É interessante observarmos que outrora antes da cruz, pertencíamos ao domínio do pecado, ao império das trevas. E depois que Jesus morreu, o preço que ele comprou foi sangue. Hoje a nossa vida é totalmente de Deus. Por quê? Porque estávamos mortos. Efésios 2:1. E ele nos vivificou. É preciso a igreja entender bastante isso. Muitas pessoas acham que a vida é deles, que fazem o que quer, mas quando na verdade aquele que foi chamado por Deus, aquele que foi escolhido pelo Senhor desde o princípio, ele vai de qualquer forma, no tempo de Deus, se manifestar. Por quê? Porque ele foi comprado pelo sangue de Jesus. É impossível uma pessoa que foi comprada pelo sangue de Jesus dizer não para Deus. É impossível. Porque a vida dele já foi comprada. É, imagine, você tem uma casa. Você comprou a sua casa. Como é que você tem a escritura da casa? Tem tudo. Como é que alguém vai roubar algo que te pertence? É para analisar, é para pensar. Se observarmos bem a nossa vida, nosso espírito, nosso corpo, a nossa alma, tudo vem de Deus. Essa questão de dizer eu aceito a Jesus, é Jesus que nos aceitou. Na verdade, ele nos comprou com seu sangue. Então, quando nós entendemos isso, que nós já fomos comprados, que o pecado original ele foi derrubado, na cruz Cristo derrubou o pecado, vivificou os espíritos que estavam mortos antes dos que viveram na cruz, antes da cruz, os que viveram na lei, estavam mortos espiritualmente, separados de Deus, e em Cristo foram reconciliados. Nós que nascemos na nova aliança, nós já nascemos com o Espírito Santo, já nascemos já abençoados. Efésios 1:3, com todas as bênçãos de Deus em Cristo, para a glória de Deus em nossas vidas. Fomos comprados por bom preço. Glorifique a Deus em sua vida, em seu espírito, em toda a sua forma de viver. Não vive debaixo de obras mortas, de rudimentos da lei. Viva a graça de Deus em Cristo. Agora vamos ver em Mateus capítulo 26, versículo do 26 ao 28. Essa é a profecia de Jesus de Nazaré. Por quê? Porque Jesus de Nazaré, segundo Gálatas 4:4, ele estava debaixo da lei. Jesus de Nazaré estava ainda em cumprimento da lei de Moisés. Infelizmente, muitos acreditam que livro de Mateus, de Marcos, de João, de Lucas, todos esses livros são livros históricos, porque conta a história de Jesus de Nazaré. Mas quando na verdade a nova aliança só pode iniciar depois da morte do testador. Está lá escrito em Hebreus, capítulo 9, versículo 15 até o 17, que um testamento só tem força se o testador morrer. Enquanto o testador vive, não tem a nova aliança. E se observarmos bem,
Jesus ainda estava vivo. Em Mateus 26, versículo 26, essa é a profecia de Jesus de Nazaré. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Essa é uma profecia. Por que uma profecia e não uma realidade? Aqui é uma profecia porque o novo pacto ainda não havia começado. Eles cearam, tomaram a ceia ali. Jesus juntou seus discípulos, tomou a ceia, comeu, bebeu. Mas ali ainda não começou a nova aliança. O que Jesus fez foi apenas uma simbologia. Ele apenas estava simbolizando algo que seria feito na cruz com seus discípulos. Se observarmos em Hebreus capítulo 10, versículo 1, a Bíblia diz que a lei tendo as sombras e não a imagem exata das coisas. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava simbolizando que os discípulos comeriam a carne e o sangue. Mas se observarmos na cruz, comemos da sua carne e bebemos do seu sangue, porque já está consumado. João 19:30, a Bíblia diz que Cristo já consumou todas as coisas. Na cruz, Jesus iniciou o novo pacto. Livro de João, capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aqui está claro, em João capítulo 1, versículo 17, os dois testamentos. O primeiro testamento, que veio por Moisés, e também Moisés, quando estabeleceu a primeira aliança, a palavra diz que ele derramou sangue de animais sobre o povo e sobre o livro, né? E a palavra também diz que Cristo, ao morrer na cruz, ele derramou seu sangue por nós, por muitos, como a palavra diz. Derramou seu sangue, o sangue da nova aliança, no qual, quando nós lemos em Mateus 26, que é a profecia, lemos agora em João 1,17, que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Só que, como Jesus de Nazaré veio cumprir a lei, ele não pôde pregar a graça, ele se tornou a graça, ele é a graça. Mas o evangelho da graça foi anunciado pelo apóstolo Paulo, porque Jesus morreu, ressuscitou e se ascendeu ao céu. Então, o evangelho da graça recebido pelo apóstolo Paulo, ele estabeleceu esse ensinamento sobre a igreja, na qual a igreja deve estar edificado, alicerçado no evangelho da graça. Porque João 1,17 é claro. João 1,17, a lei veio por Moisés. A lei de Moisés foi até Jesus de Nazaré. A graça vem depois da ressurreição e até os nossos dias de hoje. É uma aliança eterna, um pacto eterno, que é a graça de Deus em Cristo. Devemos andar e viver nessa revelação da graça de Deus em Cristo Jesus, que nos fez mais do que vencedores, triunfantes. Em Cristo somos mais que vencedores. Nosso último versículo está no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 14, que diz assim: O pecado não terá domínio sobre vós. Por que o pecado não terá domínio sobre nós? Porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, se estivéssemos debaixo da lei, o pecado de Adão estaria dominando as nossas vidas, estaríamos separados de Deus. Mas como estamos debaixo da graça, ou seja, estamos depois das obras realizadas, estamos
debaixo de uma nova e superior aliança, estamos debaixo do poderio de Cristo, estamos em lugares celestes em Cristo. A graça de Deus é o presente de Deus para as nossas vidas. Devemos tomar posse da graça de Deus, recebê-la e viver por fé. Nós precisamos viver por fé. Devemos andar em novidade de vida. E a graça de Deus é que estabelece isso em nossas vidas. Devemos viver o novo pacto, a nova aliança. Porque a primeira aliança, como nós lemos, ela foi escrita em tábuas. Mas hoje, a nova aliança, ela é feita, escrita em nossos corações. Quando Cristo se derramou na cruz por nós, Ele estava fazendo agora uma nova aliança. E devemos viver essa nova aliança. Por isso que a palavra diz em 2 Coríntios 3,6 que Cristo nos fez ministro de um novo pacto, ou seja, da graça, a nova aliança que Deus fez em Cristo Jesus para nos salvar. Receba essa graça de Deus poderosa sobre a sua vida, porque a palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a graça de Deus é Cristo Jesus. Receba essa graça maravilhosa e viva por fé para a glória de Deus.